Hoje eu quero conversar com você sobre a sua medida da graça. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a história do ser humano, a gente percebe que Deus ele tem uma medida de graça para cada um de nós. Está dando um pouco de eco, está dando um pouco de... A gente percebe que Deus tem uma medida de graça para cada um de nós. Há pouco tempo, um dos pastores que eu mentoreio no Brasil, ele me fez a seguinte pergunta. Ele falou: pastor, você já se sentiu sobrecarregado em algum momento? Você já se sentiu assim, desesperado com algo que Deus pediu para você fazer? Ou com alguma situação no ministério? Eu respondi para ele: só o tempo todo. Só uma vez, o tempo todo. Porque, para falar a verdade, eu não me lembro, nesses 15 anos de ministério, em nenhum momento em que eu e a pastora Ana e a nossa família, nós não nos sentíssemos como caminhando, sabe, num terreno desconhecido, podemos dizer assim. Como se a gente estivesse caminhando, sabe, num lugar onde a gente não saiba o que o próximo passo vai trazer. No início a gente não tinha dinheiro, não tinha experiência nenhuma, então nem que a gente não quisesse, a gente tinha que confiar 100% em Deus. Só que a gente se engana e a gente acha que à medida que a igreja for crescendo, que os recursos forem chegando, mais gente para trabalhar, a gente vai se sentir mais seguro. Lê do engano. Depois, quando você começa a crescer, quando as coisas começam a acontecer, a gente precisa continuar a estar olhando para Ele o tempo todo, em busca de direção, em busca de provisão, em busca, sabe, em busca de cuidado, em busca de livramento, em busca de não tomar decisões erradas. E quanto mais Ele nos confia responsabilidades, quanto mais Ele nos dá recursos, mais a gente se sente sobrecarregado no sentido do peso da responsabilidade, porque nós sabemos que nós jamais poderíamos fazer o que temos feito sozinhos. Então, essa pressão ministerial, no nosso caso, que vem desde a próxima mensagem a ser preparada, porque quando eu desço do altar no domingo, eu já tenho que estar orando e ligado com Deus para saber o que eu vou pregar no meu próximo compromisso. Porque vai chegar o próximo compromisso e nós precisamos estar preparados. Então, essa pressão que vem desde a próxima mensagem até as decisões mais importantes que são tomadas no dia a dia, essa pressão ela é diária. E talvez você também se sinta muitas vezes sobrecarregado na sua área de atuação, sabe, no seu meio, sabe, preso às vezes num ciclo de tarefas a fazer, contas a pagar, prazos para cumprir, sabe, às vezes a gente olha e parece que não tem hora suficiente no dia. Todos nós, em algum momento, nos encontramos assim. A vida, ela está cheia de momentos de pressão e de sobrecarga, principalmente para quem decidiu fazer alguma coisa útil da sua vida. Quem decidiu deixar um legado, quem decidiu fazer algo relevante, não existe a possibilidade de você não viver uma vida de pressão, não viver uma vida de desafios, a não ser que você é discípulo do Zeca Pagodinho e está deixando a vida lhe levar. Você não tem compromisso com o legado que você vai deixar. Caso contrário, sabe, se você decidiu fazer algo útil com a sua vida, com o seu tempo, com a vida que Deus lhe deu aqui, se você decidiu viver com um senso de propósito, ei, é impossível você não viver debaixo dessa pressão. É impossível. Porém, existe uma maneira de viver essa vida, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, cumprindo aquilo que Deus nos chamou para cumprir, de uma maneira mais leve. A Bíblia está cheia de personagens que eles se sentiam andando em terreno desconhecido, personagens que se sentiam, por muitas vezes, inadequados para as tarefas que eles haviam sido chamados para cumprir.
A Bíblia está cheia deles. Homens e mulheres sobrecarregados e pressionados, sabe, pelo objetivo, pelo chamado, pelo dom, pelo propósito que foi estabelecido por Deus para a vida deles. Sabe, porque tenha certeza de uma coisa: aquilo que Deus te chamou para fazer, nunca vai ser algo que você consegue fazer sozinho. Nunca vai ser algo que você consiga fazer sem depender dEle. Nunca vai ser algo que você consiga fazer sem depender da graça dEle. Eu ouvi o pastor Ebenezer Bittencourt há uns 10 anos atrás. Ele disse: faça algo para Deus, que se Deus não estiver no meio, esteja fadado ao fracasso. Então, queridos, homens e mulheres, sabe, sobrecarregados e pressionados por algo maior do que eles, que Deus os chamou para fazer ou que Deus os chamou para ser. Na verdade, eu creio que todos que entendem o seu propósito de vida, que entendem o porquê nasceram e o para que nasceram, nós vamos viver uma vida de insegurança. Nós vamos viver uma vida de pressão. Pessoas como Mefibosete, que de repente se viu num ambiente como palácio, sabe, era um estranho na casa de um rei, que se sentia indigno de estar ali. Imagina para Mefibosete, quando ele é levado para o palácio, o desafio que não foi para ele se comportar no palácio, sentar na mesa com o rei, porque ele olhava para ele e ele se via como um cão morto. Pessoas como Davi, que não passava de um menino quando se tornou pastor. Pessoas como a prostituta Raabe, que recebeu, sabe, o desafio de trair o seu próprio povo para salvar a sua família. E Raabe teve que confiar em um Deus que ela mal conhecia. Quantas vezes nós somos colocados diante de desafios, e aí eu não me refiro apenas ministerialmente, mas diante daquilo que Deus nos chamou para ser nesse mundo, diante daquilo que Deus nos chamou para fazer nesse mundo, e nós olhamos e nos sentimos incapazes, nos sentimos indignos. Todos eles se sentiram sobrecarregados com aquilo que eles tinham sido chamados para viver. Mas quando a gente olha para a história de cada um deles, a gente percebe que Deus deu graça suficiente para eles cumprirem o seu propósito. Sabe, eu creio que Deus também continua fazendo a mesma coisa hoje por mim e por você. Sabe, eu creio que Deus continua, sabe, dando graça para tudo, para nós fazermos e para nós vivermos tudo aquilo que Ele nos chamou para sermos e para vivermos. Quando Paulo pede que Deus retire dele o espinho na carne, que era uma luta recorrente, que a Bíblia não cita qual era, o que Deus diz para Paulo? Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Era como se você dissesse assim: Senhor, tira isso de mim, porque eu não consigo, porque eu não... E Deus dissesse assim: ei, a minha graça é suficiente. É essa tua fraqueza, é quando você se acha fraco, é quando você se acha indigno, é aí que o meu poder é aperfeiçoado em você. Sabe, eu não tenho medo de pessoas inseguras, eu tenho medo de pessoas que são seguras demais. Eu tenho medo de pessoas que se acham competentes demais. Viver o que Deus nos chamou para vivermos é viver pisando no terreno desconhecido, é viver uma vida de insegurança, mas ao mesmo tempo uma vida de fé e uma vida de confiança de que aquele que chamou é poderoso para cumprir, é poderoso para sustentar, é poderoso para capacitar, é poderoso para fazer o que Ele quiser fazer. É isso. Sabe, Ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sem esses momentos de sobrecarga que nos pressionam, nós jamais seríamos aperfeiçoados para nos tornarmos aquilo que Deus deseja que nós nos tornemos.
É a pressão que nos faz crescer, é a pressão que nos transforma, é a pressão que nos faz avançar. Paulo, quando ele ouve isso de Deus, o que que Paulo responde? Quando Deus diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo responde para Deus: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Paulo está dizendo: então é assim. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Tem muita gente se gloriando, sabe, no seu potencial. Tem muita gente se gloriando na sua própria força. Paulo diz não, Paulo entendeu. Quando Deus diz para ele que a graça é suficiente, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele, ele diz: então agora eu vou começar a dar glória a Deus pela minha fraqueza. Eu vou começar a dar glória a Deus pelas minhas limitações. Porque eu sei que é nas minhas limitações que o poder de Deus é fortalecido e que o nome de Deus é glorificado. Se o Neymar chegasse aqui no altar e fizesse 50 embaixadinhas, você ia ver algo de diferente, de especial nisso? Sim ou não? Sim ou não? Não. É normal, é o potencial dele. Mas se o pastor Anderson fizesse 50 embaixadinhas, ia ter muito glória a Deus. O pastor Jônia, então, tinha que ter vigília. Você está entendendo, querido? É justamente naquilo que eu acho que eu não posso. Deus jamais ia te chamar para algo que Ele não te preparou exatamente para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Você não tem ideia. Você não tem ideia do desespero que tomou conta da minha vida quando o Vitor Hugo me convidou para ministrar nessa conferência do final de semana passada. Você não tem ideia. Quando eu olhei os nomes que estavam confirmados, eu falei: Senhor, o que eu vou fazer ali? Eu entrei num pânico santo, né? Diz que tem inveja santa, tem um monte de coisa santa, então eu vou criar o pânico santo. E aí, quando começou a conferência, só foi aumentando, porque cada um que subia para pregar, meu amigo. Aí eu olhei e digo: eu não tenho esse dom da revelação, do profético que o Rony Oliveira tem. Amanhã você vai ver como é que é a pegada, filho. Amanhã você vai ver. Eu falei: eu não sei rodar no manto que nem o Leandro Silva. Cantar que nem o Marcos Salles, muito menos. Eu falei: o que eu vou fazer? Mas assim, Deus sempre levanta alguém para nos dar uma força, né? Aí depois que o Leandro Silva pregou, a minha esposa que estava do meu lado olhou para mim e falou: o que tu vai fazer lá em cima? Eu disse: era o que eu estava precisando ouvir. Era tudo que eu precisava, Senhor. Obrigado. Era tudo que eu precisava ouvir. E querido, foi uma noite, eu ia pregar no sábado de manhã, e o Leandro Silva encerrou, ficou gente no chão até 2 da manhã. Eu digo: e agora? Um batista entra sábado de manhã. E quando eu estava, sabe, quando eu pensava nisso, o Espírito Santo me disse assim: ei, a minha graça te basta. Seja você mesmo. Seja o Marquinhos. Seja Acriano. Seja aquilo que eu te chamei para ser, sabe? Seja você mesmo, porque é pelo que você é, pelo que eu te fiz, que você está onde você está. Foi por isso que eles chamaram você. Foi para isso que eu chamei você. Sabe, às vezes a gente fica muito tempo distraído com as nossas inseguranças, tentando nos encaixar nos termos e nas expectativas de outras pessoas. A gente perde muito tempo, sabe, e isso acaba colocando ainda mais pressão em nós mesmos, para nós sermos algo diferente daquilo que Deus nos chamou para ser. Até hoje, diante de tudo que Deus tem feito, queridos, e eu sei que sempre será assim. Talvez você não percebe, mas você não sabe como é que eu fico ali antes de eu subir. Sabe, quando eu vou ali, a pessoa às vezes entra ali
e eu estou lá dentro da sala, eu ando para um lado, eu ando para o outro, e eu fico, sabe, porque eu sei, ao mesmo tempo que eu me sinto incapaz, inseguro, porque eu sei que eu estou pisando num terreno desconhecido, mas ao mesmo tempo eu sei quem me chamou, ao mesmo tempo eu sei que a graça dele é suficiente para me capacitar, e que é nessa minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Sabe, você precisa entender uma coisa. Nós não podemos deixar de ser nós mesmos. Porque nós fomos criados de maneira única e com um propósito único por Deus. Sabe, nós não podemos deixar de ser nós mesmos porque todas as outras personalidades já têm dono. Elas já têm dono. Quando você vive a sua medida especial da graça, você vai viver coisas extraordinárias. Você não precisa deixar de ser você para você viver coisas extraordinárias. Pelo contrário, o caminho, a certeza de que você vai viver tudo que Deus te chamou para viver, é quando você for aquilo que Deus te chamou para ser. Paulo, quando ele vive a sua medida especial da graça que Deus chamou ele para viver, ele realizou coisas incríveis. Paulo se tornou o segundo nome do Novo Testamento. Depois de Cristo é Paulo. Sabe, quando você vive dentro dos parâmetros dessa sua graça especial, e quando eu falo de graça especial, estou falando de graça específica. Sabe, cada um de nós, eu vou usar uma expressão que o meu sogro usava muito. Ele dizia assim, às vezes ele me via pregando, ele me via dando aula, ele dizia: Marquinho, tu é talhado para isso. Quem já ouviu essa expressão? Talhado. O que é talhado? É algo que foi feito com uma talha. É algo que foi feito sob medida. É quando você diz assim, você nasceu para isso. Sabe, você precisa entender uma coisa. Deus, Ele não errou quando Ele fez você. Deus, Ele não se enganou. Você não veio com defeito, não. Talvez o fato de você estar querendo, sabe, se amoldar aquilo que os outros querem que você seja, é que está tornando você defeituoso. Nós somos criados de maneira única, com um propósito único. E a graça de Deus, diante da nossa fraqueza, é que é suficiente. Sabe, a graça de Deus, ela fornece resposta para todos os problemas, quando você está vivendo na medida da sua graça. Sabe, a graça de Deus, ela mostra o caminho diante de todos os obstáculos. Sabe, ela nos dá o poder que nos capacita a fazer aquilo que nós não temos poder para fazer. Especificamente nessa conferência foi algo, a minha esposa disse que ela não conhecia quem estava pregando. E nós recebemos algumas mensagens de pessoas que diziam: pastor, a gente estava assistindo. E a gente olhava e parecia que não era o Senhor. E eu disse: não era eu. Então, a gente precisa entender isso. Se você tivesse me conhecido há 15 anos, você jamais iria me colocar na categoria de ser um pastor que hoje lidera 6 igrejas em cidades diferentes. Você jamais me colocaria no rol daqueles ministradores ali. Sabe, quando a gente olha para isso, sabe, quando você está vivendo a vida plena, a vida abundante para a qual você foi chamada para viver, tudo que você faz é marcado por paixão, é marcado por propósito e é marcado por paz, e consequentemente vem os resultados. Muita gente confunde, a paz e a felicidade não é fruto do resultado. Pelo contrário, quando você está vivendo o que Deus te chamou para viver, você vai ter uma vida plena, vai ter uma vida feliz, vai ter uma vida abundante, e por conta disso, você vai ter uma vida de resultados. Porque resultado por resultado não traz felicidade para ninguém, mas a felicidade, ela traz o resultado. Porque quando você faz aquilo que você ama, quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, você vai cumprir, você vai alcançar a plenitude. Você consegue tirar uma foto com esse celular, sim ou não? Sim ou não? Porém, se tirar uma foto com aquela máquina que os meninos tiram aqui, vai ficar melhor com a máquina ou com o celular? Hã? Com a máquina, por quê? Porque a máquina foi criada exclusivamente para fotografar. O celular, ele tira foto, mas ele não foi criado para isso.
O celular ele vai cumprir plenamente aquilo que ele foi criado para fazer quando ele estiver sendo usado para ligar e receber. O resto você consegue fazer de outras maneiras. Quem já amarrou o cabelo com a caneta? Pensei que era só minha esposa. A caneta foi criada para amarrar o cabelo, sim ou não? Mas você consegue amarrar com ela? Mas fica melhor do que com aquele palitinho que é feito especificamente para o cabelo? Não. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer muitas coisas. Mas você só vai encontrar plenitude e abundância de vida quando você fizer aquilo que você foi criado para fazer. Você precisa entender isso. Paulo, ele personalizou a graça que ele recebeu, sabe? Quando você vive dentro dessa sua medida da graça, sabe? Quando você se liberta de viver à altura das expectativas de outra pessoa, a não ser de Deus. Quando você para de querer agradar todo mundo e foca em agradar apenas a Deus. Você começa a viver uma vida, você começa a se sentir confortável, não só com a vida, mas consigo mesmo. Da mesma maneira que quando você coloca aquela roupa que você mais gosta, não tem uma roupa que você coloca, que você fica à vontade. Você chega em casa, tem uma roupa, né? Às vezes é aquela camisa de candidato. Só não dá para ir dormir com ela, né? Senão... Aí você bota aquela roupa que você fica à vontade. Sem pressão, no sentido, sabe, de você, ao mesmo tempo, quando eu falo que tem a pressão do dia a dia, mas ao mesmo tempo tem a leveza de você saber que você está fazendo a coisa certa, que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, que você está sendo aquilo que Deus te chamou para ser. Davi, o que acontece com Davi? Davi, quando ele vai enfrentar Golias, ele coloca a armadura de Saul. E aí, ele não consegue nem se mexer. Você acha que Davi teria conseguido vencer Golias com aquela armadura, sim ou não? Claro que não. O que Davi faz? Tira aquilo que não é dele, pega a funda, que era o que ele tinha habilidade, era o que Deus tinha chamado ele para fazer, ele já tinha matado de tudo que você imaginasse. E Davi pega, e com aquilo que Deus lhe deu, com aquilo que ele era habilidoso, com aquilo que ele sabia fazer, ele derrota o gigante. Talvez tem muitas coisas que você ainda não venceu, porque você está querendo lutar com armas que não são suas. Talvez você está querendo vestir uma capa, uma armadura que não é a sua. E a religião, ela é profissional em querer nos transformar em quem nós não somos. A religião, ela é profissional nisso. E a Bíblia, quando a gente olha, eu acho que pela religião, todo mundo era cabeça. Você tem que ser cabeça, cabeça, cabeça. Aí você olha, José não era o mais velho, não era o primeiro. Davi não era o primeiro. Mas a nossa geração, a religião diz que você tem que ser o primeiro. A religião é profissional em nos transformar naquilo que nós não somos. Sabe qual é o prazer de Deus? É quando Deus olha e nós estamos sendo e vivendo exatamente aquilo que Ele nos criou para sermos e para vivermos. Imagina você, um corpo andando pela rua só cabeça. Tem uns amigos aí meio avantajados que vêm quando a gente pensa que é só a cabeça, né? Mas não é não, você olha direitinho e você vê o corpo. Mas imagina, a Bíblia diz que a igreja, que o seu povo é como um corpo. Ele diz, e se o pé olhar para o braço e dizer, e aí, se todo mundo for pé, e se todo mundo for braço, e se todo mundo for cabeça, vira um monstro. E se o pé não quiser ser pé? Eu não quero ser pé porque fica pisando no chão. Quando Deus olha para um corpo, o prazer dele é ver cada membro exercendo a sua função, o seu chamado e o seu propósito dentro daquilo que ele foi criado para fazer. Eu tenho dito para os meus filhos, eu digo, vocês não são obrigados a pregar, vocês não são obrigados a tocar, vocês não são obrigados a cantar, vocês são obrigados a uma coisa,
a fazer aquilo que Deus chamou vocês para fazerem. Eu nunca deixei a igreja determinar o que a minha família ia fazer. E olha que a pressão é grande. Eu nunca deixei. Porque eu não quero que o meu filho seja o que eu quero que ele seja. Eu quero que o meu filho seja aquilo que Deus criou ele para ser. Porque é o único lugar que ele vai ter paz, que a vida dele vai ter sentido, que ele vai ter a garantia de que Deus vai trazer provisão, proteção e resultado. É se ele estiver fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Infelizmente, numa geração sem identidade, em que as pessoas buscam imitar, Deus quer que você seja você mesmo. Deus quer que você entenda que há uma graça especial para você, como havia para Paulo, como havia para Pedro, como havia para João, sabe, como há para cada um de nós, há uma graça específica, sabe, você foi criado de um jeito único, você tem qualidades que Deus colocou em você e que está de acordo exatamente com o que Ele queria que você fizesse nessa terra. Deus não é esquizofrênico, querido. Deus não ia colocar uma habilidade em você e querer que você fizesse outra coisa. Deus não é maluco, nós somos, mas Deus não. Deus, Ele repartiu com cada um de nós uma medida de graça. E essa medida é tudo que eu e você precisamos para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Ele sabia exatamente o que Ele tinha em mente para o futuro, quando Ele criou a mim e a você. E aí eu quero ler esse versículo bíblico, senão você vai dizer que esse pastor de calça apertadinha, topetezinho, não lê nem a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, para você não falar. Apesar de que eu já falei mais de Bíblia do que o que eu vou ler, mas eu vou ler. Você nem anda com a Bíblia, né? Mas se eu não ler, você fala. Romanos 12. Versículos 3 a 6, ele diz o seguinte: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, isso é Paulo falando, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ei, a pergunta é: quais são os teus pontos fortes? O que Deus te chamou para fazer? Qual foi a habilidade que Deus te deu? Será que você consegue identificar isso em você? Porque deixa eu te falar uma coisa, quer você reconheça ou não, eles estão aí. Quer você aceite ou não, Deus te deu. E você precisa entender isso. É fácil você encher a sua mente com o que você não tem e perder de vista aquilo que você tem de bom. É fácil a religião te fazer perder a identidade. É fácil a religião te fazer perder de vista aquilo que você tem de bom, aquilo que você faz bem, para querer te mostrar algo que não tem nada a ver com você. Olha, esse texto ele diz: você, pela graça que foi dada, ele diz, ninguém deve ter um conceito mais elevado do que aquilo que ele é. Você não pode se achar mais do que o que você é, mas você também não pode se achar menos. Ele fala, você precisa ter um conceito equilibrado. Equilibrado. Tem gente que confunde humildade com baixa autoestima. Tem gente que é bom em algo e quando alguém elogia, não sou não, eu não sei fazer não. Você está deixando de glorificar a Deus por aquilo de bom que Ele colocou na sua vida. Ah, você é bom nisso, glória a Deus, é porque Deus me deu esse dom, Deus me deu esse talento. Sabe, eu não me sinto capaz, mas eu faço porque eu creio que se Ele me chamou para fazer, se Ele me deu esse dom, se Ele me deu esse talento, Ele me sustenta. Sabe, há pessoas que são agraciadas para negócio, querido.
E aí eu não me volto a dizer, não é só no ambiente eclesiástico não. Tem pessoas que a graça especial deles tem gente que é para fazer negócio, tem gente que é simplesmente para ser mãe, tem gente que sabe que foi agraciado para música, sabe que não é o meu caso. Como eu gostaria. Tem gente que recebeu uma graça para ser generoso. Você sabia que é um dom que está na Bíblia? A generosidade. Tem gente que foi agraciado com tantas coisas diferentes, mas a gente só quer valorizar na igreja quem prega, quem canta, quem dança. O que esses meninos da comunicação fazem, eu jamais conseguiria fazer. Eles têm uma habilidade, eles têm uma capacidade. E o último texto que eu vou ler é 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Ele diz assim: cada um exerça o dom que recebeu. Diga comigo, cada um exerça o dom que recebeu. Então você concorda comigo? Me ajuda a pregar. Se ele diz que cada um deve exercer o dom que recebeu, ele está dizendo que todos nós temos pelo menos um dom, sim ou não? Todos nós temos. Tem gente que diz, pastor, eu não tenho nenhum dom. Eu digo, tem. Qual, pastor? Eu digo, da preguiça. Você fica dizendo que não sabe fazer nada porque você não quer fazer nada. Gente, você acha que Deus ia criar alguém e colocar na terra sem saber fazer nada? Impossível. E ele diz, cada um exerce o dom que recebeu. Coloca na tela aí. Corta para mim. Bota na tela aí, bota aí. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com toda a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Que se eu e você deixarmos de exercer o dom que Ele nos deu, vai fazer falta. Vai fazer falta. Os nossos dons não são para servir a nós mesmos. Os nossos dons são para servir os outros, e não para exaltar o nosso nome, para exaltar o nome de Deus. Por isso que eu perguntei, por que você não está servindo? Porque Deus te deu uma habilidade especial para usar no corpo. Imagina se alguém chegasse hoje à noite e tirasse teu pé. Quando você deixa de exercer o dom que você recebeu, você mutila o corpo de Cristo. Você mutila. O corpo deixa de desfrutar daquilo que só você tem. A medida da graça especial, sabe, ninguém está isento da responsabilidade de servir a outros e de glorificar o nome de Deus. Se você não exerce o seu dom, você está desperdiçando o que Deus colocou em você. E o corpo está perdendo de desfrutar da graça exclusiva que Deus derramou sobre você, sobre a sua vida. Descobrir isso, querido, e viver isso é libertador, para nós vivermos uma vida expansiva, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de paz. Não existe outro lugar onde eu e você vamos encontrar plenitude, abundância e paz, que não seja vivendo na medida da graça que Deus derramou sobre nós. O nosso maior erro, sabe o que é? Nessa geração, é a gente achar que vai ser feliz vivendo o sucesso ou o chamado do outro. Às vezes você vê alguém sendo feliz e tendo resultado em algo, e aí você quer fazer aquilo que o outro faz, não pelo prazer que está em fazer, mas pelo resultado que está dando. E às vezes você até consegue resultado melhor do que ele, mas você consegue resultado, mas não encontra significado. Essa é uma geração que tem encontrado resultado, mas não tem encontrado significado.
Sabe, as técnicas de coach, sabe, de desenvolvimento pessoal, é algo maravilhoso que veio para potencializar aquilo que a gente faz. Mas não adianta eu saber fazer bem se eu se eu não estiver fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Sabe qual é o maior perigo? É nós sermos bem-sucedidos naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Esse é o maior perigo. Porque depois de anos, dedicação, empenho, para chegar lá, você chega lá e você descobre que lá não é o lugar. Não é o lugar da vida, não é o lugar da paz, não é o lugar da plenitude. Você chega lá, mas continua faltando alguma coisa. Há uma medida da graça especial, específica, sabe? E ela não se baseia no que você é, ela não se baseia no que os outros pensam de você, ela não se baseia no seu desempenho, ela se baseia apenas na graça de Deus, ela se baseia apenas no fato de que Deus te chamou para isso, ponto. Só isso. Só isso. E se você tiver fé, coragem, ousadia, para ser aquilo que Deus te chamou para ser você mesmo, para botar em prática o dom, o talento que Deus te deu. Deus não espera que você faça algo que Ele já não te deu graça para fazer. Não. Porque o que Deus tem para nós, querido, não esqueça isso, sempre vai ser maior do que nós. Sempre vai ser algo que nós nunca conseguimos fazer sozinhos, para que a gente possa viver apenas pela graça. Deus sempre vê em nós muito mais do que o que nós vemos. Ele sempre vê em nós coisas que nós não vemos. Quantas vezes eu perguntei para Deus já: Senhor, por que eu? Senhor, por que eu? E um dia Deus falou comigo, querido. Eu fui para a conferência do T.D. Jakes, ano passado, nos Estados Unidos. Saímos para o almoço, e eu voltei do almoço com essa coisa na cabeça. Eu falei: Senhor, por que eu? Senhor, olha onde eu estou. Senhor, olha de onde o Senhor me tirou. Senhor, olha eu aqui. Por que eu? Quando eu entrei, tinha 11 mil líderes no auditório. E o T.D. Jakes já tinha começado a pregar. E ele falou assim: você não acha que está na hora de você parar de perguntar por que você e desfrutar da graça que Deus derramou sobre a sua vida? Eu falei: se tinha dúvida, meu amigo. Parecia que só estava eu e ele dentro daquele auditório. Por que você? Porque Deus escolheu. Simples. Por que eu sou assim? Porque Ele escolheu. E se você for aquilo que Ele te chamou para ser, e você fizer aquilo que Ele te chamou para fazer, pode ter certeza que não há lugar no mundo mais alegre, mais feliz, com mais sentido e com mais abundância do que na tua zona de graça específica e especial que Deus te chamou para ser. Seja você um pastor, um líder, uma dona de casa, um empresário, se você está vivendo o que Deus agraciou você para fazer, então tenha certeza que da parte dele vai ter suporte, vai ter apoio, vai ter recurso. Sabe o que me deu certeza de que essa igreja ia ser construída? Quando nós tínhamos 16 mil reais na conta para começar essa obra, só uma coisa me dava certeza: Deus tinha me chamado para fazer isso. E se Ele me chamou, Ele não vai me deixar sozinho. Pastor, você pode? Não. Hoje pela manhã nós lançamos o projeto Construindo por Amor a Ele, para a gente concluir o nosso estacionamento antes do inverno e da lama chegar. E eu falei de manhã: nós vamos fazer. Se você quiser ser abençoado e participar, participe. Se você não quiser, nós vamos fazer. Ah, pastor, é arrogância? Não. É segurança naquele que me chamou para fazer. Uma pessoa só uma, nem vi os outros, a menina mandou. Só uma pessoa ofertou R$1.000 hoje de manhã para fazer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se responsabiliza. Deus paga a conta em tudo aquilo que Ele manda você comprar. Deus se responsabiliza por tudo aquilo que Ele chamou você para fazer. Está dentro da zona especial, da graça especial de Deus para a nossa vida.
nos dá essa certeza. Nenhuma limitação, sabe, nada pode nos impedir de viver aquilo que Deus nos chamou para viver, só nós mesmos. Só há uma coisa que Deus está comprometido em realizar na tua vida, só uma que Deus está comprometido, é aquilo que Ele te chamou para fazer. Você pode escolher tantas outras coisas, mas Deus não tem compromisso com isso. Ele tem compromisso com aquilo que Ele te chamou para fazer. Por quê? Porque Ele já te fez talhado, planejado, específico para fazer e para viver aquilo que Ele te chamou. Não é o quanto eu tenho, é a quem eu tenho. Sabe, não é sobre quem eu sou, é sobre quem Ele quer que eu seja. Há uma vida única, plena, abundante, expansiva, que só pode ser vivida na presença dEle. Sabe aquela vida que você acha que só existe em sonho? Sabe aquela vida ideal? Sabe aquela vida que você acha que só vive aqueles que são sortudos? Sabe aquela vida que você acha que só é para aqueles Romário da vida, que disse que no dia que ele nasceu, Deus olhou e disse, esse é o cara. Essa vida, ela está disponível para todos nós. Mas ela só existe e só é possível dentro da zona de graça que Deus colocou sobre mim e sobre você. Identificar isso é o primeiro passo. O segundo é ter coragem de viver para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E para sermos aquilo que Ele nos chamou para ser.